Olá, meus amigos exploradores. No último episódio, deixamos um jovem Tecton em Nazaré com um poder divino despertando. Mas para onde iria um jovem destinado a mudar o mundo? Para o oeste, rumo a Roma e Atenas? Ou para o leste, onde as filosofias mais antigas da humanidade floresciam? Em 1887, uma descoberta extraordinária abalou o mundo. Um jornalista russo encontrou nas profundezas de um mosteiro tibetano um manuscrito que revelava uma história jamais contada. A jornada de um mestre espiritual chamado Issa. E segundo esses textos antigos, Issa era ninguém menos que Jesus Cristo. O jornalista Nicholas Notovitch afirmou que Remes era a origem de um evangelho até então desconhecido, a vida de Santo Issa, o melhor dos filhos dos homens, no qual Jesus teria viajado para a Índia durante seus anos perdidos. De acordo com Notovitch, a obra havia sido preservada na biblioteca do mosteiro de Remes. Sim, eu sei o que você está pensando. Os acadêmicos atacaram essa história imediatamente. Mas por que essa lenda persistiu? Por que ela ecoa em tantas tradições orientais? Hoje, vamos seguir os rastros dessa teoria fascinante e controversa pela antiga Rota da Seda. Imagine um jovem de 14 anos, deixando sua casa em Nazaré, impulsionado por um chamado interior. O manuscrito de Remes nos conta que ele se uniu a uma caravana de mercadores. Entre a poeira e o burburinho da Rota da Seda, um adolescente silencioso observava, absorvia, aprendia. Mas ele não buscava riquezas materiais. Sua busca era por sabedoria. Enquanto astrônomos persas mapeavam as estrelas e filósofos gregos debatiam a natureza da existência, algo mais profundo o chamava. O coração espiritual do Oriente, a mística Índia. Por 6 anos, Issa viveu entre os Brahmanes. Mergulhou nos Vedas, estudou os ciclos da reencarnação, dominou as artes da cura através de mantras e preces. Mas foi aqui que sua própria missão começou a tomar forma, e não foi sem controvérsia. O manuscrito relata que Issa se opôs fortemente ao sistema de castas. Em um ato que escandalizou os sacerdotes, ele se aproximou de um intocável e compartilhou seu pão. Na Índia, um intocável, ou Dalit, era um membro de um grupo social que historicamente era considerado poluído e excluído do sistema de castas hindu. E então, contou uma parábola que ainda hoje ressoa, sobre um oleiro que faz 2 vasos do mesmo barro, um simples para um servo, outro ornamentado para um rei. A função é diferente, disse ele, mas a essência é a mesma. Assim são todos vocês, feitos do mesmo sopro divino. Essa mensagem radical o forçou a partir, mas o levou a um novo destino, os picos majestosos do Himalaia. No Tibete, por mais 6 anos, Issa se aprofundou nos ensinamentos budistas. Dominou o prana, o controle da respiração, as técnicas de cura energética e o princípio do ahimsa, a não-violência universal. Ele engloba uma filosofia mais ampla de respeito e compaixão por todos os seres vivos, abrangendo ações, pensamentos e palavras. Um velho lama, dizem, reconheceu nele um bodhisattva, um ser iluminado. Em suas meditações compartilhadas, ensinou Issa a canalizar sua energia divina não apenas para curar corpos, mas para despertar almas. Sua luz não pertence apenas a estas montanhas, teria dito o mestre. O mundo precisa da água que você carrega. Aos 29 anos, Issa iniciou sua jornada de volta, mas não sem antes fazer uma parada significativa na Pérsia. Terra dos magos, aqueles mesmos que, segundo Mateus, seguiram uma estrela até seu nascimento. Agora não mais um aprendiz, mas um mestre. Ele debateu com os zoroastristas sobre a natureza da luz e das trevas. O zoroatrismo é uma religião monoteísta, originada na antiga Pérsia, atual Irã, que tem como figura central o profeta Zoroastro, Zaratustra, e o deus Ahura Mazda. O zoroastrismo foi a religião oficial da Pérsia por muitos séculos e exerceu grande influência em outras religiões, como o judaísmo, cristianismo e islamismo. Quando finalmente retornou a Nazaré, não era mais apenas um construtor. Era um mestre que havia criado uma ponte entre Oriente e Ocidente, carregando uma mensagem universal de amor e unidade.
mas sua jornada ainda não estava completa. O deserto da Judéia o aguardava para uma última iniciação. Os misteriosos essênios, guardiões de conhecimentos ancestrais, o esperavam para um retiro de 40 dias que mudaria tudo. E você? O que acha dessa história extraordinária? Seria possível que Jesus tenha realmente feito essa jornada? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se esta investigação está expandindo seus horizontes, não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. No próximo episódio, vamos mergulhar nos segredos dos essênios e descobrir o verdadeiro significado da tentação no deserto. A jornada continua, e você não vai querer perder nenhum momento desta revelação extraordinária. Até lá, mantenha sua mente aberta e seu coração receptivo. A verdade às vezes é mais extraordinária do que podemos imaginar.